Em Mateus capítulo 17, os versículos 1 em diante, Mateus retrata o momento em que Jesus leva os seus discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, a um alto monte e lá transfigura diante deles. Nós não sabemos qual o monte certo. Comumente, de forma mais aceita, acreditam ser o Monte Hermon, mas também existem alguns que pensam ser o Monte Tabor, que está acontecendo esta maravilhosa revelação. O certo é que não importa qual monte aconteceu, o que de fato importa e nos ensina é o que ali sucedeu. Jesus transfigurando-se perante os seus íntimos. Lucas capítulo 9, versículo 29, mostra-nos que o contexto desta revelação tão linda se dá na oração. Enquanto orava, transfigurou-se, o seu rosto resplandeceu como sol, como luz, e as suas vestes também. Marcos chega a dizer que a brancura das vestes de Jesus não se compara com o lavar do melhor lavandeiro. Nenhum homem que se preze, melhor que seja, conseguiria lavar e deixar tão branco como as vestes de Jesus ficou ao ser transfigurado. Certo é que Jesus está revelando a sua glória. Jesus está em um alto nível de santidade, de santificação, a ponto de mostrar o que de fato ele carrega. Ele está mostrando a fonte do seu interior, que é luz, que é tão brilhante como o sol, que é tão branco como a neve. A santificação nada mais é do que o revelar a imagem e semelhança de Deus, que é um ser plenamente santo, que fora perdido por causa do pecado que foi introduzido na humanidade por intermédio de Adão, e com isso o homem vai sendo gradativamente desfigurado na imagem e semelhança de Deus. Jesus veio resgatar isso e demonstrar para os homens que a santificação é esta: revelar plenamente a imagem e semelhança de Deus. Talvez você possa estar se perguntando que Jesus, ele conseguiu porque ele era o Filho de Deus, ele não pecou, e que nenhum homem conseguirá refletir a mesma imagem que Jesus refletiu. O certo é que quando nós olhamos para um homem chamado Estevão, um discípulo do Senhor Jesus, que tornou-se diácono da igreja primitiva, por ser alguém cheio do Espírito Santo e se destacar dentre aqueles 7 que foram selecionados para servirem à mesa e suprirem as necessidades que estavam alcançando os apóstolos, e eles não poderiam deixar a palavra e a oração. E com isso eles instituíram diáconos para assim suprirem as necessidades que estavam aparente se levantando diariamente no contexto da comunidade cristã. Mas nós observamos no capítulo 6, depois de Estevão disputar com diversos religiosos nas sinagogas, e nenhum puderem resistir a não só a sabedoria que ele carregava, mas o espírito como ele se manifestava. Então eles prendem, lançam mão de uma forma injustiçada, subornando e mentindo a respeito de Estevão, dando falso testemunho e alcançando por este a prisão deste homem cheio do Espírito Santo. E no versículo de número 15 do capítulo 6 de Atos, mostra-nos que quando olharam para Estevão, viram o seu rosto resplandecer a ponto de assemelhar-se a um anjo. Olha que interessante, alguém que está reproduzindo, mesmo que seja de forma menos intensa, mas está expressando algo que Jesus revelou no capítulo 17 de Mateus. É alguém que está no mesmo caminho, é alguém que está andando na mesma missão, no mesmo objetivo, na mesma direção que Jesus expôs que todos os discípulos devem andar. Ele, no capítulo 7, diante do tribunal, ele prega uma mensagem extraordinária de muito confronto, a ponto de deixar os religiosos rangendo os dentes com o coração compungido. Ele olha para os céus e vê os céus abertos, e o Filho de Deus, Jesus, de pé, o aguardando. E quando ele
relata esta visão que ele tivera, eles lançam mão e levam-o para fora da cidade, pedrejam, e ele vai fazer uma oração antes de morrer, que é semelhante à oração de Jesus na cruz, quando ele diz: não impute a eles este pecado, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, este homem está reproduzindo a mesma imagem de Jesus. Este homem está e alcançou um nível tão profundo de intimidade com Deus e de santificação, a ponto de se assemelhar com Cristo, não só em resplandecer o seu rosto, mas como também com o coração de Jesus, a ponto de orar pelos seus inimigos, pedindo a Deus que não lhe imputasse os seus pecados. Este é o plano do Evangelho, é querer não só nos salvar, mas a partir da salvação nos inserir na santificação, que é a construção da imagem de Jesus em nós, a ponto de nós resplandecermos não só o brilho na nossa face da santificação que carregamos, da glória de Deus que nós estamos levando, mas como também manifestar um coração semelhante ao de Jesus.